Bom, pessoal, falando sobre a transmissão de movimento no movimento circular uniforme, ele pode se dar de várias maneiras. Por exemplo, a gente pode ter um sistema com polias ou engrenagens. Nesse primeiro caso que a gente tem aqui, a gente tem duas polias e tem uma cordinha que está ligando essas duas polias. Então o movimento ele vai se dar a partir do momento que uma delas começar a girar. Já esse outro tipo de sistema a gente tem pelo contato. A diferença entre eles é o sentido de rotação. Podem observar aqui que o sentido de rotação, no primeiro caso, olha só aqui, a velocidade angular de A, ela está na mesma direção que a velocidade angular B. Já nesse outro caso, observe que a gente tem uma oposição, né? Olha só aqui, é diferente, tá? Mas tem uma coisa que vai ser característica nos dois, é que a velocidade linear ela vai ser igual na polia ou na engrenagem de A e de B, ou 1, 2, 3, que eu posso ter vários sistemas. A velocidade linear entre eles vai ser igual, tá? Como está sendo descrito aqui, ó. Então VA é igual a VB. Só lembrando que a gente viu a equação da velocidade linear, que pode ser escrito como sendo a velocidade angular multiplicado pelo raio, nesse caso aqui, para o A, e para o B vai ser a mesma coisa, só especificando, né, o ponto B. Eu posso também fazer a substituição em cima disso aqui, dizer que a velocidade em um determinado ponto, seja ele A ou B, pode ser descrito com a frequência, como a gente tem aí, frequência de A e o raio de A. Tranquilo? Vamos fazer um exercíciozinho para a gente botar em prática isso. Então é o seguinte, nessa situação que a gente tem, a figura, no caso essa figurazinha aqui abaixo, né? Ela mostra polias cujos raios correspondem a RA 30 centímetros e RB 5 centímetros. Eu quero saber aí, ó, determine as rotações realizadas pela polia B, sabendo que a frequência de rotação em A é a de 10 RPM. Então vamos lá, separando os dados que a gente tem, né? Então deixa eu dar um zoom para ficar melhor. Então a gente tem aí o raio de A, né? Então RA deve ser igual a 30 centímetros. A gente também tem o raio de B, que corresponde também, né, em centímetros, só que nesse caso vale 5. Eu quero saber, pelo que a questão falou, qual vai ser a frequência de B, sendo que a frequência de rotação de A corresponde a 10, que é o que a gente tem aqui, ó, esse 10 RPM. Então só acrescentando aqui a unidade RPM, que quer dizer rotações por minuto. Então vamos aproximar mais aqui. Então é o seguinte, a gente sabe que a velocidade linear nos dois pontos tem que ser igual, ou seja, a velocidade linear em A deve ser igual à velocidade linear em B. E a gente viu que a velocidade linear ela pode ser descrita como a velocidade angular de A multiplicado pelo raio de A. A mesma coisa vai ser válido para o B, só que eu vou especificar o ponto B, como a gente tem aqui. Só para reforçar também que a velocidade angular ela pode ser descrita como 2π multiplicado pela frequência, no caso de A, aí, vezes o raio de A que apareceu aí. Isso aqui vai ser igual. Mesma coisa válido para
o B, né? Então 2π vezes a frequência de B multiplicado pelo raio, dá um zoom melhor, multiplicado pelo raio de B. Observem que dá para a gente cancelar o 2π do primeiro membro com o 2π do segundo. Então cancela. E sobra exatamente aquilo que a gente viu logo no iniciozinho, né? Ou seja, a frequência de A multiplicado pelo raio de A deve ser igual à frequência de B multiplicado pelo raio de B. Então a gente vai fazer agora a substituição dos valores, né? Que a questão deu. Então vamos substituir. A frequência de A gente tem, que vale 10 RPM, né? Rotações por minuto. Coloca aqui 10, multiplicado pelo 30, né? Que vai ser o nosso raio, o raio de A, igual a frequência de B multiplicado, cadê o raio? Tá ali, ó. 5, né? Bom, só resolver agora. Então 10 multiplicado por 30 vai ser igual a 300, igual a 5FB. Ou seja, já fazendo a inversão e multiplicando por menos 1, para a gente não perder tempo, aqui ficaria 5FB igual a 300. Só inverter o lado. Ou seja, a frequência de B deve ser igual a 300 dividido por 5. Pessoal, isso aqui vai dar exatamente 60, viu? Ou seja, 60, a unidade de frequência que a gente deixou aqui, ó, para o A, está em RPM. Então aqui também deve ficar em RPM. Ou seja, a frequência de B vale 60 RPM. Feita essa questão. Vamos ver a próxima. Bom, então a gente tem aqui o seguinte. Duas polias de raio R1 e R2 estão ligadas entre si por uma correia, sendo R1, olha só quanto vale o R1, 4 vezes o valor de R2, e sabendo-se que a polia de raio 2 ela vai efetuar o que? 60 RPM, 60 rotações por minuto. Qual é a frequência da polia de raio R1? Em RPM. Então necessariamente a gente tem que colocar ela em RPM. Então vamos lá, separando os dados que a gente tem aqui. Então R1 é 4 vezes o valor do raio 2. Quem vai ser o raio 2? É o próprio raio 2. A gente quer saber aqui a frequência 1 e a gente tem a frequência 2. A frequência 2 ele deu, né? Que é 60 RPM. Bom, então com base nisso aqui, já dá para a gente resolver parecido com a situação anterior, tá? Vou deixar aqui. Ou seja, a velocidade 1 deve ser igual à velocidade 2 agora. Em vez de ser A e B, a gente vai colocar 1 e 2 como o problema trouxe. Então, quem vai ser essas velocidades? Já resumindo o que a gente viu lá em cima, vai ficar a frequência 1 multiplicado pelo raio 1 igual a frequência 2 multiplicado pelo raio 2. Então já dá para a gente fazer substituição aqui. Vamos ver quem é quem, né? Frequência 1 está aqui, ó, a gente procura. Então a gente vai deixar ela.
o R1 vale 4 vezes o valor do R2. Então vamos substituir. Então vou colocar aqui F1, a gente procura, vezes 4 R2, deve ser igual a frequência 2, a gente tem ali 60 multiplicado pelo raio 2. O raio 2 é R2. Dá pra gente fazer aqui um cancelamento, né? Vou cancelar aqui, ó, esse R2 com esse R2. O que foi que sobrou? Sobrou no primeiro membro 4 F1 igual a 60. Então F1 vai ser igual a 60 dividido por 4. Ou seja, 60 dividido para 4 vai ficar exatamente 15. E a unidade RPM. Ou seja, a frequência 1 é exatamente 15 RPM. Então, basicamente, é isso aqui que a gente vai ter envolvendo a transmissão de movimento no movimento circular uniforme. Beleza?